Campanha Francisco de Assis. Eu, um amigo da casa, nós éramos responsáveis por abastecer a casa em todo sentido, legumes, carne, gás, tudo. Outro pessoal de fazer a sopa e o outro de entregar. Muito bem. E a sopa entrega depois da palestra. Sai para a rua 10 horas da noite e volta meia-noite. Tranquilo. Faço uma prece quando finaliza e faz outra prece lá na casa espírita. Compõe por 4 grupos, cada um sai no setor. Muito bem. As pessoas que entregavam a sopa, geralmente a pessoa que a gente convidava na sociedade. A gente tem uma sopa assim, você não quer entregar? Amigos espíritas ou não, a gente respeitava a situação de cada um. Mas nós percebimos que a pessoa pegava um balde de sopa para entregar e olhava com o pescoço bem inclinado, buscando a notoriedade, mesmo entre a gente do grupo pequeno ali, um grupo de 120 pessoas. E quando surgiu a oportunidade, a gente foi explicando ao pessoal. Né? O trabalho em conjunto, o pessoal se avantajava muito dessa pequena fase do trabalho, complemento. Né? E em uma certa ocasião, olha, você tem que ir com nós. Tem um rapaz que a gente vai entregar sopa, ele arriou o pau na gente. Eu falei, nossa, né? O Dr. Bezerra diz que os hóspedes de Jesus são exigentes. Então, nessa época a gente podia entregar sopa aqui na Basílica, depois o padre andou dando um corno nos andarilhos e tirou daí. E lá na igreja da Santos Dumont também. Esse nosso irmãozinho ficava lá. Ó, vai você entregar a sopa lá, porque se o rapaz arriar o pau, se é mais novo, você corre, né? Lá vou eu. Honestamente, em nome de Jesus, eu fui com medo. Dá um prato de sopa, eu falei, mas como que eu vou doutrinar esse sujeito, né? Meditei bem um pouquinho e falei, olha, boa noite, meu irmão. Né? Embora estão famintos, alguns alcoolizados, mas merecem ser respeitados. Então eu cheguei, boa noite, meu irmão. Boa noite. Desculpa incomodar. O senhor gostaria de receber um prato de sopa ou um copo de leite quente ou gelado com pão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Pois não, meu irmão, pois não. Eu falei para o pessoal assim, ó, eu consegui uma arma para desarmar o homem. Como é que chama? Foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o Chico Xavier, esse nome tem poder. E a partir daí o homem começou a aceitar, não ficar bravo quando acordava ele, não. Aceitou a sopa e assim por diante. Então são muitas histórias. Um dos trabalhos são esses. A caridade de dar coisas é muito intensa. Recordo-me que em uma certa ocasião também, depois de conhecer o médium Chico Xavier, ele sempre tinha um jeitinho educado de falar com a gente. Oh, muito obrigado por me visitar, mas isso foi lá em 83, 84, eu frequentava essa casa ainda. Eu não mereço consideração, mas, já que vocês estão aqui, eu vou te orientar. Se vocês quiserem conhecer o Lar da Caridade, e assim a gente foi para lá. Eu fiz amizade com a dona Aparecida Conceição Ferreira. Os doentes do fogo selvagem ela cuidava, e na creche Isabel de Aragão, na creche ali, e tinha a creche na fazenda também. Então era muita criança. E o gasto era muito. Ela tinha sido presa 2 vezes no viaduto Chá em São Paulo, com falsa mendiga, e sempre fazendo bem. Né? Apoio do Chico Xavier e assim por diante. E eu cheguei lá um dia, fui diversos dias, fui sábado, fui domingo, cada dia no dia, no meio da semana, um dia diferente. E sempre ela trabalhando, incansavelmente, na prática da caridade. E ela estava chorosa. Eu chamava de vó. Vó, por que a senhora está chorando hoje? Meu filho, eu fiz uma pergunta. Os meus filhos, sim ou não? O sim ganhou. Logicamente, eu tenho fama de especula, né? Na roça a gente fala assim, o cara especula. Perguntando aos outros, quer saber das coisas, né? É lógico que eu queria saber. Não perdi a oportunidade. Ó, vó,
O que é o sim? O sim é comer carne. Faz um mês que eu não dou carne para meus meninos. Mas eu dei um cheque sem fundo no açougue, isso. Se eu der outro, eu vou preso. Já fui preso esses dias. Né? Naquela época tinha o tal de DEIC e tal. Prendia mesmo em São Paulo, prendia. Como falsa mendiga, assim por diante. E aí? Aí eu comecei a chorar. Eu tinha mediunidade, né? E o amparo do médium Chico Xavier. Assim, o Dr. Bezerra apareceu. Assim, fica tranquila. Eu vou envolver um ricaço em São Paulo. Essa linguajar é dela, tá? Vou envolver um ricaço em São Paulo. E ele vai vir até aqui. Na prática da caridade. Esse homem sabe praticar a caridade. Ele é muito rico. É um dos homens mais ricos do Brasil. É um dos que dá mais emprego no Brasil hoje. Na época. Eu tive chance um dia de almoçar com ele em Uberaba. E o Dr. Bezerra vai envolveu ele lá. Realmente, 2 dias depois, ele passou lá, no hospital. Deixou um cheque, um valor substancial, pagou a conta do açougue e deixou para comprar carne mais de um ano. Eu não faço propaganda de ninguém, mas os espíritos que têm uma moral elevada, a gente tem que citar. Doutor Antônio Hermílio de Moraes. O imposto que ele pagava na pessoa jurídica dá para fazer 80 mil casas populares por mês. Essas que o governo faz aí, propaganda. E a partir de então, ele foi ajudando mais a casa, enfim. Isso é um dos meios da gente praticar a caridade. E ele não gostava que falava. Eu ajudo, mas de preferência em silêncio. Isso tanto é verdade. Tem uma mensagem dele, na internet está lá. Ele fala assim, não criei, muito rico. Eu não criei meus filhos no conforto do ar-condicionado. Para se refrescar no verão. Nem a calefação no inverno. Ganhar dinheiro sem esforço pode ser muito fácil, mas é péssimo para o caráter. Veja a grandeza desse homem. Depois, alguns encontros mais, enfim. Então, a caridade tem que ser praticada com sutileza. Existe outro detalhe da caridade também, a gente tem observado muito hoje, está faltando a caridade em casa. Tratar as pessoas de casa como a gente trata os de fora. Caridade com os filhos, a juventude, às vezes, um pouco desequilibrada, porque recebe muito, volto a afirmar, nós estamos dando e doando muito pouco. Pouco tempo, pouco companheirismo, né? Deixando os filhos na escola, para que os professores não ensinem mais matéria curricular, mas também o processo educativo. Eu tenho uma empresinha que eu presto serviço para diversas escolas particulares, onde a mensalidade é cara. Eu vejo esse pessoal chegar com um carro muito bom e deixa o filho lá, muitas vezes, quando vai de volta, os filhos não querem ir, não querem deixar a tia. Sente tão bem com a tia que, né, acaba preferindo a tia do que a mãe. Em Uberaba, um dia, eu vi uma carta escrita assim. Está no livro Luz no Lar, lição de número 3 ou 4, se eu me fala. Na caridade, na família, né? Quando jovem, desposei Claudino, um homem justo e bom que pesava com a exatidão a farinha para o pão. Um filho, nosso maior ideal, no qual passamos longos anos em clínica de tratamento. Até que depois de 7 anos, um filho chegara em nossos braços. Resolvemos colocar o nome de Pedro para prestar uma singela homenagem ao segundo imperador do Brasil, cujo nome nos trazia bastante respeito e admiração. Mas, desde o ventre materno, expressava a minha forma de criação. Eu desejava criar o filho do coração, dominando os demais no qual deveria conviver. Nasce meus filhos, nos primeiros anos, consigo aplicar a minha forma de compreender a vida, que ele pudesse dominar e os demais respeitar a sua opinião. Claudino começa a me divertir. Mais algum tempo, outra advertência. Mas não, meu marido estava equivocado. Para mim, o nosso Pedro deveria ter o aprendizado de ser dominador. Quem sabe um dia, governador? Quem sabe um dia,
governar como fosse um imperador o nosso Brasil. E nos primeiros anos de vida, logo depois a pré-adolescência, matriculado na escola do aprendizado comum, começa então a impor aquilo que tinha aprendido comigo, sobre os amigos e até algumas respostas indevidas para os professores. Uma advertência aqui, outra colar, mas não aceitava não. Os demais colegas, professores, estavam equivocados. Pedro nasceu para ser dominador. Mais uma vez, Claudino me adverte. E já aos 11 anos de idade, é expulso pela primeira vez da nossa escola, depois de diversas reclamações. Matriculo na próxima escola, um tanto mais distante, mas o que dava até então para que ele pudesse aprender a alfabetização normal do ciclo de aprendizado. Novamente se repete, mas está todo mundo equivocado. Claudino me divertindo, Pedro, filho do coração, realmente educado para ser dominador. Expulso novamente, e depois matriculado na terceira e última escola da nossa modesta cidade de Minas Gerais. Mas alguns dias se passa, novamente expulso. E até que, aos 16 anos de idade, Claudino me convence e matricula Pedro numa modesta escola, oficina de aprendizado comum. E após o terceiro dia de trabalho, ele chega em casa choramingando, dizendo que não nasceu para profissões subalternas. Enfrenta o Claudino, faz com que ele tire Pedro do aprendizado da oficina mecânica. Ele começa a se adoecer, a aborrecer, sem que os médicos consigam diagnosticar a sua enfermidade. Mas há uns dias, Pedro entrega-se à bebedeira, à jogatina, não tendo mais respeito pelos pais. Claudino, então, é diagnosticado com enfermidade grave. E dias após, tive que observar partir nas asas da desencarnação o esposo justo, fiel e bom, que pesava com exatidão a farinha para o pão. Mas uns dias se passa, e Pedro chega em casa novamente embriagado, drogado, sei lá. Pela primeira vez tive a coragem de enfrentá-lo e fazer a advertência que deveria ter feito há tempos atrás. Ele começa a me esbofetear. Eu caí no chão golfando sangue. Não tive coragem de dividir o aposento mais com o filho do coração. Convidei uma velha amiga de infância. Mudamos para a periferia. Montamos um bazar de quinquilharias. E tivemos um resultado financeiro bastante razoável. Na época, os assaltos não eram constantes, mas por ser periferia era um pouco perigoso. Colocávamos os valores amoedados por debaixo do colchão e para sentirmos seguros, resolvemos comprar uma arma colocada por debaixo do travesseiro. Até que uma noite chuvosa, cheia de relâmpago, observei pela modesta casa uma vidraça. Entre um relâmpago e outro, a cortina de pano, a impressão que um homem rodava o ambiente. De repente, observei melhor, parecia ele estar dentro da casa já. Não era muito grande, era apenas uma distância curta, mas o medo fazia ver coisas até. Dei 2 passos para trás, peguei minha arma, fiz a mira correta. De repente, outro clarão. Puxei a cortina e reconheci. Ele pula sobre mim, tal qual a fera sobre a presa vencida. Asfixia. Caí no chão. Minha língua estava hirta. Não consegui pronunciar uma só palavra. De repente, ele pula sobre o cadáver, dá um toque no interruptor, depara com minha mão esquerda sempre fechada. Nela,
Um simples retrato, tipo 3x4. Abre, quando depara com a foto, começa a gritar: mamãe, mamãe, não me digas que te matei, mamãe. Era um tanto tarde. Quem sabe se eu tivesse acordado um tanto mais tempo, ensinado a lição de benevolência, na prática bendita da caridade, compreendendo que o maior servidor que passou pela terra, na lição de humildade, na humilde manjedoura, serviu na carpintaria da vida, o seu grande legado foi o amor. Termina a carta pela mão do médium Chico Xavier, assinado Sebastiana Pires. Dá a impressão que já faz, sei lá, quase 40 anos, ainda é atual, né? E realmente é muito atual. Acontece muito, muito, muito mesmo. Hoje o maior anticristo, a drogas, tomou conta. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado. O sexo desenfreado e assim por diante. Né? Então, primeiro, desenvolvimento da caridade. No lar. Não é tão simples quanto a gente possa imaginar. Né? Então, no lar tem os nossos espíritos afins e os nossos adversários de vida passada. Nela é que nós estamos que dar testemunho do nosso aprendizado. Esforçarmos um tanto mais. Começar a praticar caridade em casa. Então, essa caridade de fazer a sopa e assim por diante, os benefícios em casa e tal, não é simples, é difícil, é. Mas é a forma mais simples ainda da caridade. É o primeiro estágio. Conforme eu disse, né? BIP. E indulgência para com as imperfeições alheias. Veja como já começa a apertar o calo. É mais difícil. Nós temos por hábito, vou usar uma expressão do Espírito Emmanuel, tisnar, manchar, né? Riscar, grifar as faltas alheias. Lembrando que nós temos faltas também. Não temos como concordar com coisa errada. Temos que ter sobriedade. Mas a expressão de André Luiz é que nós somos espíritos ainda em busca de adquirir virtudes, tanto quanto os nossos irmãos do caminho. Então, deixar de falar mal dos outros, né? Ter uma compreensão melhor. Quando a gente for analisar alguma coisa dos outros, analisar com muita profundidade. Lembrar que todo agressor é alguém a nos pedir socorro. Isso é da lei. Isso não é religião, é ciência. Mas o que mais me chama a atenção ainda é nosso Senhor Jesus Cristo. Apresenta a ele uma mulher em equívoco. Tão comum nos dias de hoje. Eu vou fazer um dia que apropriar das palavras do Haroldo Dutra Dias, do juiz, mas ele fala assim: imagina que você convida uma pessoa social, no teu nível social, o melhor possível, ir na tua casa. E quando alguém da tua família recebe, eu vim cá visitar o Ailson, o Valdir e tal, como é que está? Você está num quarto reservado, conversando com uma pessoa equivocada, um ladrão, uma mulher de programa, ou alguém assim. Nossa, o que eu vim fazer aqui? Esquecer o cara e tal. Então, Jesus era desse. E quando apresenta a ele uma mulher em equívoco, nós temos por hábito dizer assim, que todo grande sábio nunca dá resposta pronta. Todo grande pedagogo. Porque precisa aferir o grau de conhecimento de cada um de nós. Isso é profundo. Todo grande pedagogo nunca dá resposta pronta. O maior deles foi Jesus Cristo. Quando é levado a um canto e ele começa a escrever na areia,
nos dias de Divaldo Franco, na condição de médium, ele escrevia a frase de convite, de reflexão moral para cada um dos acusadores. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que quando Jesus sentencia que aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, onde todos vão embora, lá está assim: por embora as pessoas de maior idade mais avançada. O que quer dizer que a pessoa mais velha pode, às vezes, não saber mais, mas tem que ser respeitada, porque tem automaticamente mais experiência de vida. Primeiro foram embora os mais velhos, ou depois os de meia idade, depois os mais jovens. E Jesus continua no silêncio. A mulher desvalida ainda continua em silêncio. Até que Jesus dá o tempo necessário. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ah, Senhor, eles foram embora. Mulher, eles não te condenaram? Não. Se não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Aí que tem o item principal. Para que males maior não lhe suceda. O que quer dizer que, quanto a gente tem conhecimento, aumenta a responsabilidade. Isso é uma indulgência perfeita, sem acusação. Poderíamos citar diversas situações. Zaqueu, a gente vai estender aqui até tarde, não. Mas quem ouve Jesus, quem assimila Jesus, jamais será o mesmo. Muda o comportamento. Um dia, na Albânia, uma jovem moça muito linda, muito rica, o pai possuidor quase de meia Albânia. Pai, eu não quero estudar mais nesse colégio dos ricos. Eu gostaria muito de estudar num colégio de freira, pai. Contrariando seu pai. Mas aceitou, atendeu ao apelo da filha. E assim matriculou. Tornou-se uma irmã. Mas ela tinha um desejo muito grande, uma ficção muito grande por Teresa d'Ávila, a Madre Superiora que morreu afogada numa poça d'água. E a voz ecoava, não sabia de onde, o seu pensamento. Jesus, muito mais próximo, estava na intimidade da alma. Essa pessoa tinha sentido Jesus, reencarnações, outras encarnações. Tinha arrependido, tinha expiado, mas agora tinha que pagar o débito pelo amor que cobre a multidão de pecado. Na condição superior, é convidada a servir. Na Índia, mais precisamente em Calcutá, e começa a servir em nome de Jesus. Então a gente vai percebendo que Jesus é a força maior. Sebastiana Pires fala, se eu tivesse conhecido Jesus. Madre Teresa de Calcutá começou a vivenciar Jesus, servindo. Mas um dia o repórter falou assim, nobre Madre Santa, a senhora não acha que, apesar de cuidar de milhares de crianças, o seu trabalho é um pingo d'água no oceano? Ela disse sim. Entretanto, sem esse pingo d'água, o oceano poderia ser menor. Poderíamos falar de outros exemplos aqui. O jovem rico que quis saber quem é o próximo, quando na condição de Miramês encarnado na Espanha, a voz chega a seus ouvidos. Vende tudo e siga-me. É Jesus falando à mente daqueles que assimilou a mensagem da Boa Nova. Mas o nosso trecho continua.
Gente, eu vou ter que dar um galope aqui, tá? Perdão das ofensas. Esse é mais difícil um pouco. Né? Vai apertando mais o cara. Perdão das ofensas. Simão Pedro, o mais velho dos apóstolos, gozava de uma intimidade maior com o Mestre Jesus. Em certa ocasião, ele questiona Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, então: Pai nosso que estais nos céus, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Reunido entre os apóstolos, 6 de cada lado, Jesus no meio, Simão teve a coragem ainda, nos últimos momentos, de interrogar ao Senhor: Mestre, até quantas vezes deverei perdoar meu ofensor? Repetindo, então, todo grande pedagogo não dá resposta pronta. Jesus silencia. Simão aflito, então, dá a própria resposta. Será até 7 vezes, Senhor? Simão, não te digo 7, mas 70 vezes, 7 vezes. E Emmanuel ainda complementa: a cada ofensa. Entretanto, conforme afirma o Espírito de Maria Dolores, o próprio Jesus orienta Simão: antes que o galo cante 2, por 3 vezes tu me negarás. Isso vem depois de uma afirmativa que Jesus questiona então: Simão, tu me amas? É claro, Senhor, que eu te amo. Duvida do meu amor? Jesus silencia. Dá um tempo depois: Simão, tu me amas? Senhor, novamente a pergunta. Um tempinho depois: Simão, tu me amas? Mas novamente a pergunta: Senhor, duvida do meu amor? Então Jesus fala para ele que antes que o galo cante 2, por 3 vezes negará. Quando o soldado pegam Jesus para levar a Pilatos, Simão sempre esteve perto. Mas não teve coragem naquele momento. Fica um tanto distante. E o soldado, quando vai para pegar Simão Pedro, fala: não, por favor. Se Jesus é um louco, esquiva e sai pela primeira vez. Mas fica muito atento ali. As construções tinham fenda. E Jesus é interrogado. De repente é sentenciado, um outro estava preso, é solto, e Jesus então é condenado. Mas, na ânsia de ver o que estava acontecendo, vai se aproximando da edificação que tinha fendas. Não dá para ver Jesus direito, ao fundo. É novamente apanhado por um soldado. Esquiva novamente. Não, esse Jesus é um louco. Até que sai. Jesus, então, ela entregue a cruz para andar ali pouco mais de 700 metros. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, já em ruínas, onde Jesus passou ali. É um negócio muito complicado ali, viu? Quando eles acabam de sair, Nosso Senhor lança um olhar de ternura, sem cobrança, porque sabia que aquele não era o momento exato ainda. E Simão Pedro deveria morrer em nome do amor. Dá-se um tempo à reflexão. Então Jesus é levado. Começa a apanhar. Simão tenta aproximar. Quando é novamente apanhado, ele: não, por favor, me solte. Jesus é o louco. E a consciência torna culposa. Passa o tempo, e ele começa a pregar no deserto o Evangelho de Nosso Senhor. Então torna-se um grande pregador do Evangelho. A tal ponto que, nas vielas, tanto Simão como João andavam muito juntos, os doentes, coxos, paralíticos eram colocados nas vias. E ele passava de braços abertos. Se meu mestre quer,
todos serão curados. E muitos eram curados. De acordo com fé e merecimento, assim por diante. Até que é pego e é crucificado. Quando é para ser crucificado, ele fala, não, agora eu tenho coragem. Só que eu não tenho dignidade para ser morto igual meu mestre. Por favor, não crucifique a cabeça para baixo. E assim foi. Quando é levado ao mundo espiritual, ele acaba dizendo, o corpo se afrouxa, o espírito vai saindo do corpo, vira em condição normal, mais ou menos assim, Jesus cata nos braços e leva no mundo espiritual. Depois de um certo período de recomposição, o que é normal para todos que desencarnam, pouco mais, pouco menos, ele tem um encontro com Jesus. Senhor, permita que eu vá contigo na direção da terra para servir. Não, Simão, não, Senhor, por favor. Então ele faz um pedido e Jesus atende. Então vamos, Simão, mas vá nessa direção. E Jesus parte Simão parte a direção da terra, depois de um certo período, já sem Jesus, mas sob orientação do Mestre. Percebia que da terra para os céus saia feixes de luz, como se fosse um vagalume em noite escura. Ele vai se aproximando, aproximando. Quando chega na terra, ele vê um homem fazendo uma prece. Simão Pedro, tu que acreditavas tanto em Jesus de Nazaré, hoje eu tenho fé. Peça a ele que cure meu filho que está agonizando. Aquele homem com turbante na cabeça. Simão Pedro, então, em espírito ali, dizendo, se o meu mestre quer, o seu filho já está curado. A criança, de repente, estremece e sorri. O homem joga o turbante, o pano para as costas, também sorri, eleva, tenta olhar aos firmamentos, no olhar de gratidão. Simão Pedro reconhece nele o mesmo homem que havia enfiado a lança no seu pescoço. Sente de leve uma repulsa. Jesus aproxima e fala, Simão, até 7 vezes, 7 vezes. Até 70 vezes, 7 vezes. Perdão das ofensas. Então, só recordando, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Caridade, amor em ação, fazer o bem sem esperar recompensa alguma, nem mesmo muito obrigado. Servir pelo bem de servir. Não importa a quem é nosso serviço, mas de preferência no anonimato. Tem um valor maior. Como diz Madre Teresa de Calcutá, tudo que você fizer na terra será sempre entre você e Deus. Para encerrar, na prece de João Amiga, na prece amiga de João de Deus, nas mãos do nosso querido médium Chico Xavier. Obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos da sua doutrina santa, que nos conforta, que nos levanta para o seu reino de amor, pela fonte em que entretece, poema de melodia, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, pela carícia do lar, doce teto de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor. Vivemos, Jesus querido, na esperança de encontrar-te, cantando por toda parte. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês.